Gente, eu não deveria fazer esse vídeo com esse tema que eu vou fazer agora. Realmente não deveria estar fazendo isso, mas aqui estou eu de novo, né? Depois de tudo que eu já passei nessa plataforma. Bora perder alguns inscritos aí? Vamos lá. Eu tava andando agora pelo condomínio. Eu moro num condomínio fechado e eu tava andando à noite porque hoje eu tive uma imersão que foi longa. Então eu tava dando várias voltas porque você fica com endorfina, depois eu vou tomar um banho e vou ler. E aí a leitura com a endorfina tem um outro coquetel aqui, neurológico. Mas, enfim, gente. Hoje de manhã eu tive uma imersão das 9 às 17h30, imersão da Amanda Caiati. Amanhã de novo, mesmo horário, por isso que eu já estou gravando hoje. Agora são 21 horas e 50 minutos do sábado, vocês vão ver isso no domingo. Gente, olha só. Hoje eu quero falar sobre esse tema, por causa de uma passagem bíblica que eu estava lendo, que é a seguinte passagem: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja. Gravo uma live para uma outra plataforma e deixei uma mensagem lá e falei, cara, não olhei, você não deve olhar os pecados do seu irmão. Então hoje o tema do vídeo, vou tentar fazer ele rápido, vou me complicar no meio com certeza, mas eu gostaria de enfrentar a minha própria hipocrisia. Então assim, eu tô vendo muito sofrimento no mundo, vi aqui nos arredores, digamos, pessoas que faleceram com doenças graves, separação de diversos casais, pessoas brigando por besteira. E aí me vem esse pensamento: o mundo já está tão sofrido, se a gente for julgar os outros, vai ficar tudo pior. Tem alguns salmos, em pelo menos três profetas, falando: a justiça pertence a Deus, quem vai julgar é Deus. E no Novo Testamento e nas cartas apostólicas, claramente Jesus é que vai nos julgar. Então a gente não deve julgar ao outro. Tô falando racionalmente, mas assim, qual que é o ponto? O nosso subconsciente, o nosso coração, ele se manifesta. Tem gatilhos que fazem a gente julgar o outro inconscientemente. E é isso que eu estou tentando, de certa forma, enfrentar, e é isso que eu vou enfrentar um pouco nesse vídeo, as minhas hipocrisias. Vou dar um exemplo. Teve uma briga, sem entrar em muitos detalhes aqui, que uma pessoa acusou outra no condomínio de fazer uma coisa. Só que essa pessoa faz pior, muito pior, entendeu? Então ela reclamou de uma coisa que ela também faz, que é incomodar os vizinhos com uma certa questão. Aí eu li isso e falei, nossa, mas que cara hipócrita. É um hipócrita gigante. O cara que faz o que ele faz tá reclamando disso. E aí, gente, eu pensei, de certa forma, eu, ao julgá-lo, também estou sendo hipócrita. Porque o próprio Jesus disse, e depois isso foi consolidado nas cartas apostólicas, que o momento do juízo não é para nós, que não cabe a nós julgarmos, que se a gente julgar, a gente vai ser julgado com aquela medida, que é de certa forma uma relação de uma ameaça que nem Deus nem precisa fazer isso mais depois da obra consumada da cruz. É que Jesus disse isso antes, né? Antes da redenção de todos nós. Mas o ponto é o seguinte: essa atitude de julgar o outro, eu estou indo contra os mesmos princípios e contra o evangelho. Então eu não posso fazer isso. Ou no mínimo, eu devo me controlar quando eu faço isso inconscientemente. E eu estava pensando umas várias vezes que eu faço isso e como que eu faço isso e como que eu melhorei nisso. Existe uma doutrina do Shirzad Chamine, que é um professor de Stanford, sobre os sabotadores, tem um monte de vídeo meu sobre isso, tem o livro dele, Inteligência Positiva, que você avalia os seus sabotadores e por que, durante a sua construção da personalidade, do 0 aos 12 anos, você tem esses sabotadores. E aí, com base nessa doutrina, eu consegui reduzir muito o score dos meus sabotadores. E um dos principais era o juiz, que é o crítico, que é o que todo mundo tem. Então, quando você se julga muito por coisas que você não fez, deveria ter feito, você também julga os outros para ter um waiver, para ter uma equiparação, digamos assim. Então, se todo mundo é falho, você também pode ser falho. E a partir do momento que você trabalha a sua inteligência emocional, que foi o que eu fiz nos últimos 3, 4 anos, de forma mais intensa, você se aceita mais, tem um autoconhecimento, você reduz o nível de julgar os outros. Então, você ainda julga inconscientemente um fato ou outro, de forma mais específica. Antes eu julgava todo mundo a toda hora, entendeu? Então eu já melhorei muito. A vida é um processo, né? A gente está aqui numa curva de aprendizado. E aí, mas eu tava vendo aqui quais são os gatilhos que ainda me fazem julgar os outros que me tiram do sério. Primeiro, é um princípio, porque assim, existe o direito, vamos esquecer um pouco a Bíblia agora, existe o direito natural.
que é o seguinte: imagina uma pessoa numa ilha, que tem um povo lá. Ele sabe, a não ser que haja uma cultura própria daquilo, que ele não pode torturar uma criança. A pessoa no interior dela, ela sente que tem coisas que são erradas ou certas. A Bíblia fala sobre isso também, quando fala que o julgamento será na medida da consciência da pessoa, e aí separa os judeus, os gentios e depois os cristãos. Mas voltando aqui, esse direito natural ele foi trabalhado do ponto de vista dogmático, assim, do estudo do direito. Eu não quero falar difícil aqui, mas vamos lá. Mas assim, categorizaram os direitos de várias formas, e que eles explicaram como que o direito foi virando, foi se tornando um sistema de leis dentro de um determinado povo. Aí a gente tem os fenícios, tem o Código de Hammurabi, até que a gente chega no direito romano, em que essa ideia de direito natural ela é muito desenvolvida. E eu, como entrei na faculdade em 97, 1997, gente, faz tempo, eu ainda tive 2 semestres de direito romano. Então eu estudei filosofia, 3 anos no colegial, estudei direito romano. Vou falar um pouco sobre filosofia aqui, e não de um modo elogioso. Mas enfim, e aí, o que acontece? Eu tenho essa questão comigo, que é um gatilho que eu estou percebendo que eu preciso melhorar bastante, que é de julgar automaticamente quando eu sinto que o meu direito natural foi violado. Por exemplo, uma pessoa que põe música alta, uma casa põe música alta atrapalhando minhas gravações aqui, por exemplo. Isso me incomoda diretamente, é uma falta de respeito. Por exemplo, quando alguém. Aqui faz muito tempo que não acontece, mas em São Paulo acontecia muito. Eu tenho problema de vista, então por muito tempo da minha vida eu peguei ônibus, tá, gente? E, enfim, que a pessoa tava lá, por exemplo, tava chovendo, tinha um toldo lá para você pegar o ônibus, o cara acendia um cigarro, coisa nojenta, cheiro asqueroso, todo mundo, entendeu? Isso já me ativa um gatilho automático. O desrespeito é uma coisa que me faz querer impor respeito naquela pessoa, automaticamente, entendeu? Mas é uma forma de julgamento. Então, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. E aí, falando um pouco dessa questão da filosofia, o que eu vejo hoje? Muitas pessoas julgam situações com um espantalho, com um arquétipo, uma construção teórica, às vezes muito bonita, a pessoa é super inteligente e tal, só que não vai mudar a realidade. Por exemplo, eu já pesei mais de 100 quilos, eu cheguei a perder 22 quilos num período curto de tempo, há uns 3, 4 anos atrás, não sei. Mas assim, eu poderia falar assim, não, porque o espírito é o espírito e a carne é a carne, mas como o espírito tomou consciência da minha carne, eu vejo a necessidade de cuidar da minha carne, e isso através da energia, não sei o que lá, porque o antes veio depois, o ato foi movido pelo. Sabe, você coisas. Eu não vou perder peso filosofando sobre isso, pesando cento e tantos quilos. Sabe como que eu vou perder peso? Eu amealho, eu junto um determinado número de calorias, eu tenho que gastar mais calorias do que eu como, do que eu absorvo. E como que você vai fazer isso, basicamente? Principalmente com exercício aeróbico. Você vai gastar a energia do seu corpo, você vai acelerar o seu metabolismo, ou de alguma forma, fazendo HIIT, ou correndo, fazendo caminhada, o que seja. Você vai gastar mais caloria do que você consome, você vai ter uma queima, e isso você vai perder peso, vai perder água, vai perder, enfim, você vai melhorando aí na parte de equilíbrio, digamos assim, orgânico. Então, por exemplo, tem pessoas que têm retenção de líquido porque consomem um sal de uma qualidade muito ruim em grande quantidade. Então, você vai equilibrando isso, você vai perder peso. Só a parte filosófica não funciona. E aí, o que eu vejo hoje muito? As pessoas justificam atitudes absurdas com base em filosofias e espantalhos. Por exemplo, na Constituição está escrito que os 3 poderes do Brasil têm que ser interdependentes. Eles têm que se autorregular, certo? Não vou falar pouco aqui disso para não, até para não me complicar. Mas assim, dentro dessa interdependência, o Senado tem determinados poderes de fiscalizar o judiciário. E aí a gente viu uma decisão monocrática falando que não, que o Senado já não tem mais. E aí tem toda uma construção teórica, filosófica em cima disso, entendeu? Então, por exemplo, o executivo e o judiciário, eles teriam que ser poderes separados. Mas hoje, sempre que o executivo perde no legislativo, ele vai para o judiciário. Não é uma coisa crônica, não é uma coisa normal, um caso ou outro, já contando com uma decisão favorável. E aí tem toda uma teoria por trás, uma filosofia, não, porque isso, aquilo. A parte de mérito, esquerda, direita, etc., não me interessa. O que me interessa é, existe um sistema legislativo que deveria ser cumprido, e através de construções teóricas que não são reais,
você começa a pôr as coisas em xeque. Vou dar um outro exemplo aqui. O MBL é um movimento social, vamos dizer assim, que agora se tornou um partido político, que advogou durante vários anos que a gente não pode, em hipótese alguma, pegar o fundão eleitoral para fazer política. Que o fundão eleitoral nem deveria existir, que ele é imoral, etc, etc, etc. Agora que eles se tornaram partido político, eles falam o seguinte, não, se a gente não pegar o fundão, a gente vai estar lutando com varas e paus contra pessoas com bazucas e metralhadoras. Ou seja, pouco importa a moral agora, os fins justificam os meios. Tem um cara chamado Jerome Bentham, um dos pais do utilitarismo, que basicamente tem duas interpretações da doutrina dele. Tem uma muito bonita, mas a verdadeira é: os fins justificam os meios. De certa forma, é isso que ele prega. Então, eu não gosto mais de super-heróis, Marvel, DC. Eu considero uma abominação, porque eu entendi por que eles foram criados e qual que é a função deles na programação das crianças, que é justamente substituir o contexto bíblico e tudo mais. Depois eu poderia fazer um vídeo sobre isso de 5 horas, mas é uma longa história. Mas os arquétipos, o que eles ensinam, e até a forma como digamos, essa implementação aconteceu. Porque assim, nos anos 30 e 40 surgiram os heróis. Os heróis não matavam, né? Os heróis eram bonzinhos, então o Superman levantava o carro para a mocinha sair. Não batiam também. Depois, os heróis começaram a ser violentos, poder espancar e alguma coisa justificar. Então, o Batman, o Demolidor. Depois, eles criaram os anti-heróis, tipo Wolverine, tipo o Justiceiro, que não são heróis, podem matar, mas estão justificados em ameaças contra o mundo. Então, você podia ter um Justiceiro junto com o Capitão América. Os fins justificam os meios. Inclusive, tem um quadrinho que chama Guerra Civil, que é até interessante isso. Eu nem gosto mais de quadrinhos, mas que o Justiceiro vai falar com o Capitão América, o Capitão América fala, não encosta em mim, você não é da minha laia, entendeu? Um negócio assim. Mas enfim, aí é um redator que ali que teve um exame de consciência rápido. Mas olha como é que isso se desenvolveu. Hoje, os vilões são heróis. Então o Venom é um herói, o Coringa, que é um assassino, seria um herói, a Arlequina, a Wandinha, coisas ligadas ao ocultismo e ao satanismo são os heróis. Então teve toda uma implementação na cabeça das pessoas para o mal virar bem, para essa linha ficar tênue, como também estão fazendo com a questão de sexo, de gênero, enfim, que são coisas óbvias, né? Óbvias se você pegar um exame de DNA, mas são coisas culturais que vão sendo implementadas e os super-heróis também usaram para isso. Mas o ponto que eu queria dizer dos super-heróis é o seguinte: hum, os super-heróis, a ideia dessas entidades mitológicas que vão te salvar, chegou num ponto em que eles fizeram uma série desse que chamava God Among Us. Então eles admitiram a substituição pelos heróis, entendeu? E eu falei disso por causa especificamente do Thanos e daquele filme dos Vingadores, a Guerra Infinita. Por quê? O Thanos, ele tinha uma consciência mais elaborada que as outras pessoas, que se matasse metade da humanidade, o mundo seria muito melhor, porque os recursos são escassos, ia acabar as guerras. Vamos supor que ele tivesse certo, ainda assim justifica matar? Não justifica. Isso é utilitarismo puro. Isso foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não vou entrar em detalhes aqui, porque aí nesse vídeo não vai nem subir. Mas o ponto é o seguinte: as pessoas usam filosofias para justificar teses que, na verdade, são moralmente repreensíveis. Aí você pode falar, ah, mas a moral é relativa. É relativa, dentro da tua formação de moral, mas existem princípios basilares. Por exemplo, não matar, isso não é relativo. Então você relativiza isso para justificar o seu discurso através de uma construção filosófica. E o que me chamou mais atenção nisso, eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa que estava indo no caixa e o caixa era da Venezuela, era uma advogada muito bem sucedida na Venezuela. E a Venezuela faliu de uma tal forma que ela saiu e veio trabalhar de caixa no supermercado do Brasil. O que ela falou que eles implementaram na Venezuela? Eles diminuíram o poder de compra através da inflação, começaram um discurso, primeiro de ricos contra pobres, depois que a classe média é má e não sei o que lá. É exatamente o mesmo discurso que o atual governo está pregando aqui no Brasil e esse mesmo sistema. Sei lá, 3, 4 anos atrás, você ia no mercado, fazer uma compra grande, dava R$ 120, você ainda ficava meio assim. Agora tá dando R$ 700. Você vai comprar 3 itens, tá dando 100. Outro dia eu fui comprar 3 itens, deu R$ 170. E assim, o poder de compra das pessoas é absurdo. Então, se eu tenho um assistencialismo que paga mais Bolsa Família do que pessoa na CLT, o empresário ele é o vilão
é uma estrutura toda desorganizada, a dívida pública nunca teve tão grande. Em vez de o Estado ser um pouco menor, não estou falando de Estado mínimo, não, mas um Estado mais organizado e mais eficiente, em parceria com a iniciativa privada para construir, a gente tem um Estado totalmente inchado de indicações, de corrupção, de conchavos, de congressos para fazer lobbies e não sei o que lá. E tem muita gente no Brasil, sei lá, 45% da população que defende isso. Aí tem uma parcela que é a pior de todas, que são os intelectuais das universidades. Eles vivem num mundo teórico em que eles foram programados emocionalmente para gostar da esquerda, lá na adolescência, e aí eles usam o cérebro deles, que é genial para outras coisas, para causas judiciais, para contratos, para justificar uma paixão de infância, uma programação da Matrix que eles não conseguem sair. E tem 90% desses 44, 45% da população que são totalmente gado, né? São pessoas. E aí a gente fica assim, mas será que essas pessoas são burras do ponto de vista técnico? O que que é isso? Oligofrenia. O que que é oligofrenia? Os termos idiota, esses termos, eles não são palavrão. São níveis de QI. O brasileiro tem o QI médio, acho que é um dos menores do mundo hoje. Entendeu? Tipo assim, falando a grosso modo, tem pessoas que têm o QI abaixo de um cachorro. Tipo, tem cachorro que consegue resolver problemas complexos mais do que outras pessoas. Isso faz parte de uma implementação sistemática, que é isso aqui, ó, o scrolling. Você toma dose de dopamina, quadros de 2,5 segundos, você está dentro de uma matrix cada vez mais. Por exemplo, naquela época dos 20 centavos da Dilma, você viu que por causa de 20 centavos, daquela treta lá, o Brasil parou? Hoje está todo mundo anestesiado, coisas muito mais graves estão acontecendo. Nos últimos 2 anos, gravíssimas. E está todo mundo anestesiado. Então, assim, o senso crítico das pessoas, ele tá num nível assim de ausência de você poder criticar gigantesco. E aí como é que você dá vazão emocional a isso? Através da filosofia, da construção filosófica dos opositores. Então essas pessoas que são extremamente, têm um QI extremamente baixo para analisar a realidade, no mundo fictício que elas criaram, elas ficam esquerda e direita, digitando, digitando, brigando na internet. E não vem a administração horrorosa que a gente vive, o mundo que a gente vive. É uma Matrix. No filme Matrix tinha um mundo fictício, quando ele tirou a máscara, o mundo era um lugar podre e tal. E assim, a estrutura do Brasil é mais ou menos uma Matrix. Hoje existe uma Matrix maior, né? Já falei sobre isso, veja meu vídeo de 201 em diante. E assim, agora voltando à minha hipocrisia. O que que eu vejo como uma forma de evoluir na minha própria hipocrisia que eu estou confrontando? É em separar as ideias das pessoas. Porque a Bíblia, o que que ela diz? Não julgueis para não ser julgado. Está falando para não julgar as pessoas. Jesus vem julgar as pessoas. Mas as ideias, as matrizes filosóficas, isso cabe julgar. Eu não estou julgando a pessoa, até porque quem criou, criou há muitos anos atrás. Hoje tem quem manipule. Então, o meu objetivo hoje para melhorar, para diminuir a minha hipocrisia é me policiar quando eu julgo alguém e separar os argumentos, as teses das pessoas, entendeu? Mas assim, essa política utilitarista dos fins justificarem os meios, para pessoas que sabem o que estão fazendo, por mais que eu critique a tese, eu vou acabar criticando um pouco do caráter daquela pessoa. Porque ela sabe o que ela está fazendo moralmente no coração dela, mas ela justifica. Por exemplo, essa questão do fundão eleitoral. A pessoa que fala, não, eu preciso usar, senão. Ela sabe que é imoral. Senão ela não precisava de uma justificativa pública. Ela usaria sem justificativa nenhuma. Entendeu? Enfim. E basicamente, gente, é isso. Aproveitei aqui para fazer uma autocrítica. Eu preciso melhorar muito ainda nesse tema. E eu acho que a melhor forma da gente melhorar sobre as coisas é jogar a luz sobre elas. Eu melhorei muito, eu julgo bem menos as pessoas, mas em situações emocionais de gatilho eu ainda julgo. Principalmente quando a pessoa é desrespeitosa, desrespeita o meu ambiente, ou desrespeita toda uma classe, ou até desrespeita uma outra pessoa. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, muito, muito nessa questão de julgar é quando eu vejo uma pessoa julgar outra. Por exemplo, uma pessoa tem uma função, uma posição social financeira, julga outra, assim, trata mal porque a pessoa tem um cargo mais baixo. Isso é uma coisa que me dá uma repulsa. Mas é aquela coisa, não deveria estar julgando. É um gatilho meu quando eu vejo alguém, entendeu? Num ato desse tipo, também me dá uma repulsa muito grande. Mas eu vou me policiar para dizer o seguinte: esse ato reprovável, essa pessoa cabe a Deus julgar. Acho que eu vou chegar nesse nível de evolução.
tendo a consciência disso, eu vou melhorar nisso. Bom, esse é o vídeo de hoje, um vídeo pouco polêmico, né? Enfim, agora quero ler um livro, quero fazer umas coisas e amanhã eu tenho mais imersão da Amanda Caiati de manhã, eu vou estudar bastante. Eu acho, gente, que copywriting, eu acredito nisso, na verdade, deveria ser uma coisa que deveria ser ensinado nas escolas, escrever anúncio. Por quê? Tudo no mundo é venda. Quando você quer uma namorada que você não conhece, você se vende para ela. Quando você quer entrar no emprego, você se vende para um patrão. Se você soubesse a linguagem de copy de venda, dominasse isso, você percebe que as pessoas elas iam identificar melhor processos de venda e se defender melhor psicologicamente dos gatilhos mentais que são utilizados. Então seria um outro tipo de mundo, de pessoas mais conscientes. Inclusive na parte política, elas não iam cair em tanta bobagem como a gente vê hoje. Principalmente hoje em dia que a imprensa praticamente ela faliu depois da internet, né? E hoje ela é sustentada pelo Estado. A imprensa brasileira, o maior rendimento deles é patrocínio estatal. Então, praticamente ela publica o que o Estado manda. Então, se você estudasse copy desde a infância, conseguisse ver a estrutura invisível por trás de uma notícia, o que que eles querem passar, o que que eles estão omitindo, a headline, a manchete, o que que eles estão. A gente vê, por exemplo, lado político A, lado político B. A pessoa fez a mesma coisa. Nesse caso, não aconteceu nada, né? Porque foi o filho do presidente. Ah, então foi uma coisinha pequena aqui que ele tá tendo. O outro é um monstro, não sei o que lá. Então, assim, se você conseguir identificar isso, por que que isso acontece, pensar, o teu juízo de valor, aumentar a sua capacidade crítica, cognitiva, ler mais, a gente vai, se as pessoas conseguissem isso de uma forma estrutural, o problema é que a base é ruim, né? O método Paulo Freire na escola pública, tudo que está acontecendo é difícil. Mas quem sabe um dia, né? Ainda há tempo, ainda temos algum tempo aí antes do fim. Bom, grande abraço a todos, até o próximo domingo e tchau.